Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui, né, com o podcast Cotia do Cerrado com Helena Kira, com o tema fitoterápicos e plantas medicinais. Hoje recebendo a professora Luciana Figueiredo. Helena, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, a minha amiga e companheira, conselheira do Cotia do Cerrado. Mais uma vez nós estamos aqui. Gostaria de agradecer todos, sempre eu faço isso, geralmente o pessoal fazem por último, mas eu gosto de agradecer primeiro, por gratidão a todos vocês, porque eu acredito que sem amigos nós não temos ninguém. Então, eu prefiro ter muitos mais amigos do que ser, né, uma pessoa sozinha, separada, separada que eu digo assim, de amigos, sem poder transferir o que nós já temos de estudado, de companheirismo dentro do nosso trabalho. É um prazer estar aqui com a Luciana, que a Luciana eu trabalhei com ela no Senai, também fui instrutora, Cláudio, mais ou menos uns quase 7 anos, mais ou menos. Então, valeu a pena que com ela, foi ela que me recebeu lá, e nós fizemos parte de um grupo que eu considero de muita aprendizagem, por isso nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre fitoterápico, que é um tema muito importante. Eu também, como fazendo parte da saúde pelo SUS, eu acredito que nós, precisamos voltar na época lá atrás, que nós falamos da época da vovó. Porque hoje você sabe, você que tem um neto pequenininho, que muitas vezes o medicamento sintético comprado em farmácia não tem tanto efeito quanto às vezes um medicamento caseiro. É isso que nós vamos falar aqui no nosso podcast Cotia do Cerrado com Helena Kira. Que legal, né? Muito bem. Então seja bem-vinda, professora Luciana Figueiredo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Helena. Obrigada pelo convite. Agradeço, é muito satisfatório a gente falar de um assunto que a gente está aprendendo, né? Estou no final aí de farmácia e uma das áreas é fitoterapia, que eu acho muito interessante, porque é uma ciência fácil que muita gente não sabe e que cura muito fácil, mas tem que saber usar de uma forma correta, com responsabilidade. Com Com limites, né? limites, porque se não tiver limites, não resolve. É que tudo é concentração. Tudo é concentração. E esse procedimento é que muitas vezes nós erramos, porque às vezes ou nós tomamos demais ou tomamos de menos, é igual medicamento. E é muito importante, ô Luciana, aqui, onde nós estamos, que é uma região tropical, que tivesse uma medicina ligada à parte tropical. A parte realmente que nós temos. E por que não falar dos que nós já existe aqui, como do cerrado, que é nosso bioma cerrado, que é uma das grandes importâncias, e temos que valorizar e fazer com isso tem um empreendedorismo dentro desses tipos de fitoterápicos. Helena, e professora Luciana, vocês é que entendem bem do assunto e vou perguntar como leigo, né? Mas eu tinha minha avó, fui criado também parte da minha vida com a avó, e elas tinham lá o chazinho dela, né? Todo dia tinha um chazinho de alguma coisa e eu tô lembrando, vocês estão falando aí, eu tô lembrando que eu fiz um chazinho de erva cidreira essa semana, tá lá guardadinho, eu sempre de vez em quando vou lá e tomo, eu adoro, adoro. Mas já que nós estamos falando da cutia do cerrado, do nosso bioma, que é o cerrado, nós temos muitas ervas, muitas plantas medicinais no cerrado, né? E que são importantes para a nossa vida, né? Primeiro, nós precisamos saber, assim, o que pode e o que não pode. Por exemplo, essa semana, a semana passada, quase 15 dias atrás, a Anvisa proibiu um assunto muito importante sobre que é o consumo dessas folhas, que é Ora pronobis. Então, por que que a Anvisa proibiu? Porque ainda não tem o estudo suficiente, não é, professora Isso Luciana? mesmo. O suficiente para poder verificar como que se pode ser consumido. Nós sabemos que é uma planta que realmente tem muito, muito ferro, tem muitos trabalhos feitos com ela, mas não foram registrados. Por exemplo, uns falam, é isso que é a dúvida, que pode ser consumido in natura. Pega a folhinha, corta e já consome. Dizem que não podem.
Então, outros já falam que tem que ser consumido já cozido, pré-cozido, né? Porque tem algumas propriedades que os nossos organismos vê que ela funcionar como medicinal, ela pode funcionar como um veneno que nós falamos na parte popular. Então, isso um desses processos que é a causa dos fitoterápicos. Mas existem projetos no SUS que muitos médicos trabalham com os chazinhos, como você falou, de erva cidreira, muitas vezes de camomila, um passiflora que é o maracujá, para poder, né, existe medicamento natural encapsulado. Então, isso tudo faz com que a diferença de como você pode consumir, a quantidade e o horário, que aí não está estabelecido pela Anvisa no Ora Pronobis, que é muito, muito falado, somente aqui na nossa região central do país. Inclusive foi proibido, né, as propagandas que tinha na televisão, né, Tudo, tudo, todas sobre as propagandas, toda a parte de suplementação que foi utilizado estão proibidos. manipulação também, Helena? Também. Todo que tem algum processo que vá ora pronobis estão proibidos até poder realmente regularizar a quantidade, de que forma que pode ser utilizado. Por quê? Muitas vezes você pega, desidrata a folha, que você seca faz um encapsulamento em natural, né? Em medicamento natural. Quer dizer, dá na mesma. Então, ele precisa realmente, às vezes, ser cozido, né? Ou passar por uma efusão para poder realmente poder ser E consumido. no caso dele aqui, ele é muito ferro, né? De repente, ferro demais no organismo das pessoas Tudo, podem tudo fazer mal, tudo né? nós temos limite. É. Mas o que é mais interessante, nós vamos falar com a professora agora, como que pode ser utilizado esse tipo de medicamento fitoterápico para a saúde humana. Tá. O Cláudio fez um comentário que a maioria das pessoas falam, né? Fiz um chazinho, né? O chazinho da vovó. Pega uma erva lá, um hortelã, uma erva cideira, né? E aí que tá o problema, porque a forma que faz, tempo de infusão, quanto tempo pode ficar guardado, né? As pessoas têm mania de pegar e falar boldo, né? Boldo é bom para fígado, né? Mas que espécie de boldo? Que família de boldo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma ciência. Você vê, o nosso bioma, que é biodiversidade do Cerrado, ele é gigantesco, né? Tem tanta erva. Como que surgiu essas coisas? Como é que vem essas coisas? Vem antes de Cristo, né? Aí a gente pega a época, quer ver uma pessoa que aflorou, as pessoas que aproveitaram de uma situação foi com os índios. Os jesuítas foram lá e pegaram as ciências dos índios, que é nato deles, e foram desenvolver e jogou lá para Portugal, jogou aqui, e nós estamos em 2025. E tem gente que não sabe. Hoje nós temos uma ligação com a Anvisa, você falou do Dora Pronobis. Mano Pronobis, estão em estudos, estão fazendo os estudos agora, porque tem que ter uma resolução que fale, olha, em quantidade, que princípio ativo que dá para ativar ele, como podemos usar, cada organismo é um organismo, você falou do ferro, e realmente, às vezes você tem mais, tem menos, então tem que estar a medicina aflorada também com os médicos, os estudos da farmacologia, tá adentrando nesse assunto, por quê? Porque a forma de você usar é igual o tal do urucum. O urucum todo mundo conhece, todo mundo usa para fazer um peixe, por exemplo, né? É o nome popular urucum. Então, mas e esse urucum? Ele é puro? Ele é o colorauzinho misturado? nosso. É o nosso coloral, ele é misturado? Com que tipo de erva que está lá misturado? Tudo que é demais tem que ser dosado, tem que ser na medida. Remédio demais com uma concentração grande mata. Então, tudo tem miligramas. E a medicação, a medicina fitoterápica tem que ter controle. Então, a parceria com os médicos, com a Anvisa, né, a vigilância sanitária está sendo muito atuante para atuar no SUS, para atender uma comunidade, de uma maneira muito fácil, não do jeito que está, porque era divulgado com muita tranquilidade na rede.
nem televisão e rádio. É que existe muito fake sobre tudo, né? Existe fake tudo, inclusive em termos de medicamentos fitoterápicos, que é o nosso tema. Por exemplo, gostaria até de depois, se alguém puder, passar opiniões para nós no nosso podcast. Quais são o que você mais utilizou ou utiliza como medicamento fitoterápico? Por exemplo, se toma uma cervejinha a mais, né? Assim, nós gostamos de tomar assim, ó, de vez em É. quando. O boldo é bom, mas como ela falou, que tipo de boldo? É o boldo chileninho, aquele menor, aquele boldo maior? Como que nós podemos? E por que não mais no futuro a gente ter uma parceria com o SUS, de ter, igual em outros lugares que nós conhecemos, de ter uma horta com um medicamento fitoterápico? Quanto economia que não faria em termo, a parte da saúde, porque muitas vezes um chazinho, como nós falamos, é muito mais barato que o medicamento que às vezes é bom para uma coisa e faz mal para outra. Investimento, né, Helena? O investimento é mais caro, né? Extremamente mais É, caro o medicamento isso farmacêutico. mesmo. E isso faz com que nós temos mais cultura, mais economia da nossa comunidade. Professora Luciana, a senhora tocou no nome da Anvisa. Tem muitas pessoas que não sabem o que que é Anvisa. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho qual que é o papel da Anvisa na vida do povo brasileiro. Tá. A Anvisa é um órgão, vigilância sanitária, que atua, em hospital, atua em farmácia, atua na área de alimentação, de medicação. Ela que controla, ela que dá liberação se um produto está ativo para o mercado. Então, vamos dar um exemplo da vacina Covid. Rapidamente, a Anvisa teve que entrar na jogada para ver, para pesquisar, para analisar se aquele princípio ativo era ideal, o que que ia dar no futuro, e que a gente está vendo muitos problemas com vacinas, né? Que não é o fato de entrar nesse assunto agora, mas tem. Então tem que ter um estudo prolongado, porque cada erva se comporta de uma maneira, né? E no caso, assim, a Anvisa ela entra para regulamentar. Então ela solta resoluções, o que que é permitido, o que que não é, o que que pode ser ativo, o que que pode voltar. São estudos para a comunidade, para mostrar para a comunidade, olha, pode, não pode, porque nós estamos tendo muita coisa errada, muito fake, né? O pessoal fala: "Ah, não vai ali, consome aquilo que dá certo." E não é assim que funciona. Tem que ter um estudo. As ervas precisam ser estudadas. Tem ervas maravilhosas. A Helena comentou: a gente pode ter erva no quintal da casa da gente, mas como que a gente cultiva essa erva? Como que a gente aduba essa erva? Como é feita um chazinho, uma medicação, uma infusão? Não pode ser injetável. Você não pode pegar uma erva e tirar lá um princípio ativo dela e injetar. Então, tem coisas que são permitidas e tem coisas que não são permitidas. O que precisa é um trabalho, Cláudio, que você informe para a comunidade de uma maneira muito clara, muito objetiva, com palavras menos técnicas, Menos técnicos, mais mais populares. populares. Falar o nome da erva, porque se a gente fala o nome da erva científica, a população não entende e a gente precisa atender a comunidade. E muitas vezes, só para completar, muitas vezes não é só a folha que é consumida. Muitas vezes é o caule, a casca, a raízes. Exatamente. A gente tem que saber quais são os princípios ativos que o ser humano possa consumir. Muito bem, e as misturas das ervas, são permitidas também? Algumas sim, tem que ter estudo, né? Não é todas, que senão elas ficam perigosas. É o tal da dosagem. Tem ervas que você não pode misturar, que combinam e tem coisas que não combinam. É igual a tabela periódica. Tem elementos químicos que combinam e tem elementos que não combinam. A erva é a mesma coisa. Então tem que ter estudo. Nós temos estudos. O que precisa, Cláudio, é divulgação. E as pessoas acreditar nesses estudos, né, professor? Acreditar nesses Porque estudos. ultimamente tem muita gente negando os estudos, né? Não Negando a tomam nem ciência, né? vacina. Não Não tomam toma nem nem vacina. vacinas. Tá Exatamente. sobrando vacinas. Exatamente. Nós temos coisas maravilhosas, ervas maravilhosas de bem comum aí, que a gente usa e não sabe o efeito que dá. Um exemplo é a canela. Aí dá uma energia, faz um chazinho, um cafezinho e põe uma colherzinha de canela para você ver a energia que vai dar no dia. Então, A canela, então, é um energético natural, contribui, né? Contribui para a energia, mas tudo dentro tem da dentro dose, da né? dose, né? Deixa eu contar um caso para vocês. Agora eu vou contar um caso. Quando eu fiz meu pós-doutorado, não vou falar o ano não, tá? Já faz um tempo. Eu estudei biotecnologia. Meu pós-doutorado foi em biotecnologia em alimentos ligados à saúde. Então, o meu foi com araruta.
Lembra da Araruta. araruta? Aquele mingauzinho que faziam muito antigo, existia até caixinha, parecendo aquela que é da marca Maizena, que nós podemos falar, Maizena, que fazia isso. E a araruta é um mais ou menos parecido com o açafrão. Com açafrão. As folhas dela é bem parecida com o do açafrão. E então a gente tinha uma produção lá, eu fiz no Dom Bosco, ideia de Campo Grande, meu pós-doutorado lá na parte de biotecnologia. Terminei em 2013. E aí e lá tinha uma produção nossa que era de açafrão e a outra de araruta. E a araruta nós estamos voltando a trabalhar com ela, por quê? Ela tem quase os mesmos compostos, anti-inflamatórios do açafrão. E você sabe que o açafrão é realmente um medicamento muito, muito bom, né, que nós chamamos de curcuma, ou cúrcuma. Né, então, e essa parte toda é referente a gente voltar que nós temos, que realmente esses compostos não foram explorados, porque ainda não teve interesse a parte farmacêutica. Porque a parte farmacêutica, você sabe que tem um poder grande por trás, que ele muitas vezes ele não quer que você descubra, para ele poder vender o medicamento dos Com certeza. laboratórios. Isso nós podemos até dizer daqui para frente É. sobre o câncer, medicamento de câncer, muitos vírus que tem por aí. Alzheimer, né? O próprio Alzheimer. Alzheimer. Então, é um jogo de interesse, muitas vezes, que nós aqui, nós não sabemos o porquê, porque assim, porque nós sabemos porque que tem muito parte econômica, mas poderia nós também da comunidade, tanto como estudantes, professores da ciência, avaliar o que nós temos de felizes aqui, que muitas raízes, muitas árvores, muitas coisas que eles não conhecem e nós conhecemos. Então precisa pessoas investirem, precisa ter o outro fundo. Por que não dentro do fundo ambiental que nós estamos jogando aqui? Divulgar, né? Esse fundo ambiental para ter pessoas, a investir pessoas que valorizem o nosso bioma cerrado, que valorizem o nosso bioma, não só de cerrado, mas que possa ter na Mata Atlântica, no Pantanal, na Amazônia, para poder explorar, para não ter uma separação dessas biodiversidade. Vamos passar, por exemplo, lá que está acontecendo hoje, a atualidade de Bonito. Aqueles peixes que estão mordendo, consumindo a população daqueles lagos. Tem alguma a ver com o fitoterápico? Por que não? A gente não sabe o que está acontecendo ali. Além de estar dando alimentos, não sei se o ser humano está dando alimentos agora, e vai ter uma reportagem da série de 60 anos da TV, né, da TV Globo, que nós estamos sabendo, mas lá também tem muitos ervas, muitos plantas que estão lá dentro também, que às vezes está tendo um desequilíbrio e promovendo também esse descontrole que estão mordendo a parte do ser humano, ou mesmo outros tipos de espécies de peixe. Mas por que está tendo muitas essas outras espécies de peixe? Foi introduzido? Sim, foi introduzido. Mas o que tem lá dentro desse lago que está fazendo com que eles estão sobressaindo mais? É isso mesmo. Professora Luciana, baseado no conhecimento dos povos originários, né, os nossos queridos índios, que usavam os medicamentos, todos eles naturais, né? Tem condições, hoje, com toda a ciência, com todos os estudos, de nós fazermos tratamentos só com remédios naturais? Sim. Existe na fitoterapia ervas próprias para vários tipos de doenças. Para vários tipos de doenças, que está sendo estudadas. Os índios, por exemplo, eles usam, mas a gente não sabe se dá certo. Assim, automaticamente, a gente não sabe. Hoje tem estudos de ir lá à comunidade, ir lá pesquisar a comunidade para ver quem morreu, quem não morreu, né? Mas a erva que predomina a medicação. Apesar que depois do SUS aparecer, a medicação é doada, né? Os postinhos não doam. Então tem a comunidade que leva isso para os índios. Então os índios estão deixando um pouco, Cláudio, de usar essa medicina maravilhosa. Está deixando um pouco, até porque a gente também tem na biodiversidade, a gente também tem a exploração, que essas ervas estão sendo algumas vezes eliminadas.
Então tem que cultivar isso. A questão é cultivar, saber. Eles sabem, nós sabemos algumas coisas que é importante para o organismo, que pode dar solução. Tem várias ervas que nós utilizamos aqui, o brasileiro usa, né? E tem lá fora também, que tem coisas nativas nossas que são bem exploradas, que a gente fala biopirataria, né, Helena? Que Que tem muitas vezes muito são roubados, né? roubadas São e patenteados lá de patenteadas. outras formas, de e- outros países. e volta pra gente saindo daqui. Então, é isso que precisa mudar, Isso acontece Cláudio. muito na região amazônica também, né? As A ONGs, grande né? maioria Estão lá, levam né? tudo embora. O próprio bioma Mata Atlântica, que está sendo muito explorado, e o Cerrado também, a gente tem uma gente que vem de fora, explora e não tem controle disso. Temos ervas que estão em extinção? Temos ervas que estão em extinção. Temos ervas que estão em O extinção, sim. próprio feijão alimentação está em extinção em algumas variedades. Variedades. Por isso que está voltando a parte selvagem, junto com os índios, as comunidades, para poder saber qual que são os originários. Então, nós estamos perdendo a parte genética, porque está sendo eliminado, então, e nós estamos perdendo. Por exemplo, aqui no nosso cerrado, é o pequi. O pequi, se a gente também não conseguir, se a gente não conseguir fazer o cultivo deles, trabalhar bem com a parte de alimentação, mesmo que a gente sabe que é mais ligado à parte nutricional, ele também pode ser extinto. Jatobá, como a mangava mesmo. Quantas mangavas que tinha aqui A na nossa própria, região? a própria E é extremamente medicinal. Guavira, né? Já não tem Guavira, tanto mais assim tanto na como nossa é região, tão né? gostoso, né? Na época de Guavira e no Cerrado. Esse ano eu comprei Guavira vindo de Amambai, no Paraguai. Não é nem no Amambai, Brasil, Amambai, Paraguai. Olha lá. Né? Então, A pessoa veio de lá vender aqui. E no caso do pequi, por exemplo, nós estamos. Hoje o pequi que é vendido na nossa região, ele não é da nossa região, ele vem de não, Goiás. ele vem de Goiás e muitas vezes de cultivo. É. De cultivo, porque a parte extrativista mesmo são poucos, porque nós não temos, não tem investimento nesse extrativismo florestal. Outra planta que o pessoal está dizendo que está assim, que muito difícil de achar é o marolo também, né? Você não consegue mais achar o marolo Marolo é como coisa achava antigamente. raríssima, é raríssima. Tem uma nonácea, né? O marolo é muito complexo. Ó, por exemplo, nós temos aqui, eu trouxe de casa louro, né? Que usa-se muito na parte alimentação, mas também é um fitoterápico e também se faz chá. Olha, você tem um belo pé de É. louro lá no seu Olha quintal, só, né? isso. Que Eu a nem trouxe população do não cravo. consegue entender, Não né? Ele cons- consegue só ver, visualizar o louro no mercado, que ele é É, seco, e a propriedade assim é desidratado. melhor. Muito, e natural você já Assim sabe é que melhor. é muito É. melhor. Nós temos, ó, várias sementes de sucupira. Isso daqui, tudo sementes que estão sendo estudadas, tanto na parte medicinal como na parte alimentação da biodiversidade, ou também da parte de reflorestamento florestal, tá? Que a gente também tem um porquê para isso que a gente está trabalhando. Nós temos o faveiro, nós temos o jatobá, nós temos a sucupira preta, branca. Eu não trouxe aqui ainda a folha que eu ia trazer para vocês da sangra d'água, que é muito bom para o estômago. Aqui nós temos a própria soja, que é muito produzida aqui no nosso bioma, que tem quase 40% de propriedade de proteínas, né? Que também faz parte da Isso é um parte da alimento que saúde. deriva tantos outros alimentos, né? A soja, né? Ah, sim. Isso nós temos vários outros tipos de estudos, ó, que aquele olho de sol que eles falam, a parte da semente de faveiríssimo pequeno. Isso daqui eu ganhei essa parte desse herbário de semente na época que era da CESP, antiga Sim. CESP. Que tinha muita produção. E eles doaram para mim a semente, e aí uma amiga fez esse projetinho aqui de semente para nós. Mas isso tudo faz com que nós temos uma valorização de extrativismo de semente para poder ser vendido como fitoterápico. Aqui é uma oportunidade para os empreendedores fazer com que tenha mais uma renda. Que legal, muito bem. Aqui em Três Lagoas nós temos várias pessoas que vendem essas Sementes. sementes, Às né? vezes são daqui, às vezes vem de fora, né? Você sabe. Mas é porque não tem o conhecimento
para poder realmente utilizar, às vezes, o que tem numa área verde, ou que tem em fundo de casa, que não tem esse conhecimento. Eu vejo, assim, alguns amigos aí de mais idade, né? Que gostam de comprar algumas coisas. Por exemplo, naquela linha de a pessoa bebeu, aí quer dar uma melhorada no seu fígado, Aham. é o boldo, né? Mas não pode ser qualquer boldo, né? Como vocês acabaram de dizer aqui. Tem alguns outros amigos que vão naquele chamado, uma planta chamada, é uma madeira, né? Lascada, que é o maleitoso. É Maletoso, É isso o exatamente. nome Isso dele? mesmo. isso, é o nome Então, popular outro diz que maleitoso. tem um outro lá que é um branco, né? Que é pau de tenente. O pessoal chama aquilo lá também de Amargo, amargo pra caramba. muito Então, e amargo. as pessoas, no caso aqui da sucupira, que a Helena colocou que eu falei, essa aí eu conheço. É. Por quê? Porque tem a galera que gosta de tomar uma cachaçinha com isso aí. Exato. Ué. E hoje está na moda, né, a cachaça, né, mais caseira, que é, eu falo a nossa pinguinha, a Aí cachaça, mas sim. você colocar sementes que dá uma saborização e também libera alguns procedimentos, Princípios ativos, né? princípios ativos, algum que dá uma outra diferença. Amburana nós temos aí, né? É, Carvalho, tem nós tantos, temos né? o Hortelã, barba-timão. o barba-timão, Barba o hortelã, Timão. o licor de hortelã é O maravilhoso como barba-timão aperitivo. é anti-inflamatório, você sabe, né? Então. É A linda, né? sucupira também é anti-inflamatório? A sucupira é anti-inflamatória e também muita gente toma sucupira, que a gente fala, tá? Não estou dizendo que é ideal, que aí tem que tomar muito E cuidado, tem nem que ser e receitando, nem né? receitando, não estamos colocando isso, mas muito para diabéticos, né? Também, Pra né? aquela planta de flor branca que dá aquelas tipo umas vagens compridas, também nós temos muito, que é para quem tem O diabetes. Nindes, que também é bom também, né? É, É o- aí ela nós chamamos de tipo ela faz tipo uma cabacinha, aquela uma que dá uma cabacinha também é muito ideal. Então, muitas coisas a gente precisava escrever e trabalhar junto com a parte do SUS, na parte de gestão, para poder fazer a sugestão para esse tipo de medicamento ser trabalhado aqui na nossa comunidade. Bom, de repente nós estamos diante aí de duas escritoras aqui que podem juntar Quem suas sabe, né, potências. Helena? Exatamente, Helena. Isso é o padrinho, hein? Pode juntar suas potências e começar a escrever aí e deixar pra gente, né? É. Mas isso daí tem que ter apoio das comunidades mais antigas que nós temos. E muita gente acaba falecendo sem deixar nada escrito, e aí a gente vai acabando perdendo esse apoio. Bom, Helena, você tocou num assunto interessante. É interessante, então, que as pessoas comecem a se reunir nas nossas comunidades, Olha que legal. aproveitar aí a experiência dos É, mais velhos, das pessoas que passou de pai para é, filho, de mãe para filho, as suas experiências. É é, interessante isso? E isso, olha, quais plantas medicinais posso encontrar no cinturão verde? Olha aqui, eu fui lá, né, que teve aquele encontro lá com a O Irã, nosso né? amigo A Airan, né? Irã, e aqui, ó, junto com a EMS, olha, eles já fazem esse trabalho, tá? Farmácia AEMS, que fazem esse tipo de eh, plantas que são medicinais. Então, por exemplo, ó, capim de Nossa Senhora, aí nós temos a parte de barbatimão, casca de romã, tá? Melissa, canela de velho, cedro, ipê amarelo, então espinheira santa, que nós já tínhamos comentado. Tudo isso, pau de tenente, um amarguinho, caroço de abacate, isso tudo, ó, já existe já trabalho junto com os professores, o pessoal da EMS, dentro do Cinturão Verde. Então, aqui parece que a gente não estamos observando o que temos aqui. Já existe, precisamos explorar. Não é, E, professora? Não é, le- e- Cláudia? Então, o Cinturão Verde já tem, tem. já de muitos anos, a sua É. importância. Agora, ainda mais, potencializando o trabalho dos produtores ali da agricultura familiar. E agora a EMS, né? E também a Universidade Federal também tem trabalho lá, né? De extensão, né? De Que extensão. legal, E então. sempre deixar bem claro que grávidas, crianças, idosos, que essas pessoas sempre têm que consultar, e as pessoas também com
com uma habilidade, com a parte de imunidade mais baixa, sempre tem que consultar o médico, sempre tem que passar. Nós temos apoio muito bom, o SUS é muito bom, Sim. só temos que saber realmente explorar tudo que é oferecido para nós. Então, isso daí é muito importante. Plantas medicinais tem que sempre ter acompanhamento, mesmo que seja aquele que já é conhecido por familiares. Isso. Professora Luciana Figueiredo e também a professora Helena Kira. A galera que vai ver, né, está vendo esse nosso podcast, né, Cutia do Cerrado, que interessar por esse assunto, eu tenho certeza que eles vão se interessar, porque é um Oh, assunto amém. maravilhoso, né? Envolve todas as famílias tem alguém que faz alguma coisa Um nesse sentido chazinho, aí, num um chazinho chazinho. aí, né? É o Como é que famoso faz para chazinho. entrar em contato com vocês, para querendo mais informações ou querendo trazer alguma informação, Ótimo. alguma contribuição nesse sentido? Nós temos cutiadocerrado.org.br, tá? Isso. Já é formalizado. Nós temos o site, @Cutia do Cerrado. Então, entre lá, envia mensagem. Nós já estamos com essa formatação e isso faz parte. Professora Luciana sabe, o Cláudio César acompanha nós aqui desde o início, da utilidade pública. Então, nós aqui estamos fazendo essa parceria, né? Agradecemos através da vereadora Evalda, junto com todos os outros vereadores que apoiam nós nessa parte da utilidade pública Foi municipal, aprovado da que Câmara foi Municipal, né? aprovado. Estou agradecendo, tá? Isso não tem preço, que é para todos nós. Então, isso é uma utilidade pública. Agradecendo aqui também a Fran, a Maria, né, com todo esse apoio da difusora, junto com vocês, porque é isso que faz o diferencial, tá? Deixar a gente ser um pouco cômodo e ajudar a comunidade do dia a dia. Legal. Professora Luciana Figueiredo, o que foi que despertou a senhora para esse mundo do fitoterápico? Ah, muito legal. Eu sempre, a minha primeira formação é química, né? E eu sou de São Paulo. Eu fiz 3 anos de farmácia e parei. E aí eu fui para química porque eu fui para a usina de etanol. É muito engraçada a minha história. Eu fui para a usina de etanol e de etanol me chamou a atenção porque tinha alguns índios que atendiam a, a usina. E para medicação, para dor de cabeça, eles tinham, para o excesso de cachaça, eles tinham. Então, foi me despertando. Aí vim para Três Lagoas, estou no ramo da celulose, né? Que é uma árvore, que eu gosto muito também. E foi me despertando. Eu comecei a fazer farmácia, estou terminando farmácia. Eu acho que a erva ela é poderosa. A gente poderia estar aqui conversando muito tempo. Existe ervas para tudo quanto é tipo de coisa. Mas foi o que a Helena falou, tem que ter a dosagem certa, a maneira como nós vamos chegar. Tem muita gente, Cláudio, carente, com dores, sem condições de comprar medicação. E às vezes tem uma erva em casa e não sabe, Eu Não vou né? dar, sabe, eu vou tem dar medo, eu né, vou dar um também. exemplo para você de uma situação que é muitas mulheres, depois dos 45, 40 anos, começam a entrar na menopausa. E é aquele calorão, é aquelas coisas que dá no corpo da mulher, que às vezes a mulher, por alguma situação, não fala, médicos começam a passar remédios caríssimos e tem uma folha que é maravilhosa, que é a folha da amora. Entende? Que você faz uma infusão, você deixa lá e você toma. É questão de uma semana já começar a dar resultado na mulher. Então, eu estou falando de um exemplo. E quantos chás que nós tomamos que alivia as dores? Entende? Então, ela tem que vir para a população de uma maneira muito clara. Para ansiedade também, Para as pessoas estão muito ansiedade, entrando na com problemas, medicação. né? Você vê que o adolescente está entrando muito, né? Você vai, todo mundo tem que estar tomando medicação. A maioria das pessoas toma medicação. Procura a erva, é uma coisa mais em conta, saber utilizar, né? É claro que não vamos deixar, tem doenças, por exemplo, o câncer, que você não vai na erva, você tem que tomar os alopáticos, tá? A fitoterapia, ela tem um espaço para ela. Tem até onde ela pode Até ir, onde né? ela pode ir. Mas Então, muitas vezes o fitoterápico, ele ajuda. alivia. Não, ele ajuda no procedimento liberar um pouco mais a medicação, por exemplo, que usa para radioterapia, Quimioterapia. quimioterapia, no caso. É. Então, ele ajuda com que seu organismo fica mais saudável para poder ter uma melhor resposta do medicamento. No caso, a gente fala o câncer porque o câncer é um dos mais agressivos.
né, do ser humano. Bom, para a gente encerrar o papo, ó, o tempo já Passou. passou. Eu sei que Mas nós eu vou sempre é fazer uma assim. última pergunta para nós encerrarmos. Pomadas também Porque podemos fazer, né? também, pomadas, cremes, né? Cremes. É o seguinte, a galera, assim, a maior parte das pessoas toma um chazinho para dormir, né? Justamente para dormir. E qual é o Digestivo chá, assim, que realmente faz efeito? Melissa. 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 Esse é o... Temos aqui, hein? Bastante. Melissa é a camomila ou não? Melissa, não. A camomila é uma outra erva. A melissa o princípio ativo dela é mais forte. A melissa é um chazinho que, se você souber fazer e tomar, você Na vai hora relaxar. ali, não adianta Você guardar de um relaxa. dia para o outro que não vai Você resolver. relaxa. Você pode, mas diminui a O efeito, potencialidade né? no teu organismo. Ele tira a A ansiedade, melissa insônia. é assim, se todo mundo conhecesse a propriedade da erva, como é maravilhoso usar as ervas, assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque na minha casa eu faço bastante ervas. Tem muita gente que compra remédio para ir no banheiro, né? Para ir lá evacuar. O sene, laxante, um por laxante, exemplo, que né? além de mexer com a flora intestinal, muito mais forte, tem uma erva chamada sene. É uma folha. Você compra, você toma, você limpa seu Ajuda muitas organismo. vezes até emagrecer um pouquinho. Até vai mais, emagrecer um pouquinho, vai mais no banheiro. banheiro. Então, tem ervas maravilhosas que a população precisa conhecer. As pessoas precisam. Isso aqui é muito mais. O que nós estamos falando aqui, a gente ficaria horas, né, Helena? Ó, isso daqui nós somos suspeitos, porque com os alunos, muitas vezes, até eu antes, vou terminar, nós fazíamos projetinhos. E esses projetos porque alunos, eles são ótimos, eles têm E ideias. dava cada história, Cada hein? história. E olha, a gente aprende muito. Só nos cremes, em projetos, em pomadas, hoje em dia dá outros trabalhos, publicações. Muito bem, então eu quero agradecer, Helena, mais uma vez sua presença aqui no Cutia do Cerrado, né? Você que é grande comandante do Cutia do Cerrado. E a professora Figueiredo, adorei esse papo, hein? Eu também. Eu também. Eu Muito também, obrigada. nós adoramos e contamos com vocês. As sugestões enviam bastante tipos de chás, como que é feito, a utilidade de babosa, né? Nós A sabemos para babosa é importante, queimadura, né? para tudo. Então vamos fazer isso. E eu postei, né? Falando que trabalhos que você faça com plantas, pinturas, isso faz muito bem para a saúde mental. Professora Luciana, muito obrigado. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada, Obrigada Luciana. pelo convite. Companheira Helena, muito de obrigada. sempre. Obrigada, É uma Cláudio. alegria. E Muito vem obrigada. sempre, né? Muito Vem obrigada. mais vezes, né? Faz parte, né? Obrigada faz pelo parte, convite. Prazer. Um apoio. Então tá bom. Olha, ficamos por aqui então com mais um Cutia do Cerrado para você. Até a próxima.